Olá, alunos! Nessa aula nós conversaremos um pouquinho mais a respeito dos instrumentos de coleta de dados. Já falamos sobre a entrevista, já falamos sobre o questionário, já falamos sobre a observação e hoje nós exemplificaremos mais alguns instrumentos. Lembrando que existem vários instrumentos para coleta de dados e nós trouxemos alguns exemplos que são bastante utilizados nas pesquisas na área da educação. Então, nós vamos começar lembrando que eu falei na aula passada que além da observação, da entrevista e dos questionários, nós iríamos exemplificar também a análise documental, a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. E depois nós vamos conversar um pouquinho a respeito da abordagem da pesquisa. Se trata de uma pesquisa qualitativa ou se trata de uma pesquisa quantitativa. Então, quando nós falamos de análise documental, nós precisamos pensar que o foco serão os documentos. Então, quais documentos? Ou ainda, o que são documentos, né? Qualquer papel, qualquer material escrito é um documento? Não. Então, primeiro eu preciso entender o que é um documento, o que configura como um documento e depois, a partir do tema e do problema da minha pesquisa, quais os documentos que são de interesse para essa pesquisa. E aí, o que é analisar esse documento? Analisar esse documento é realizar uma leitura desse documento? Num primeiro momento, sim, nós realizamos uma leitura, né, para conhecer o teor desse documento. Mas a análise, ela é direcionada por algumas perguntas, muitas vezes ela busca palavras-chave, ela busca elementos, ela busca termos que podem ou não serem descritos nesses documentos. Então, a análise documental, ela realmente vai esmiuçar o teor, o conteúdo desses documentos. Então, não trata, né, de uma simples leitura. Então, primeiro passo é definir o que é documento. Inclusive, nós temos que pensar que documento não precisa necessariamente ser algo escrito. Um documento pode ser uma foto, por exemplo, né? E eu posso utilizar essa foto para analisar algumas características, algumas situações, né, que ocorreram e que eu estou investigando. Então, também configura um documento. Filmes, vídeos também acabam configurando documentos de pesquisa. Logicamente que, assim como outros instrumentos de coleta de dados, a análise documental ela apresenta algumas vantagens e algumas desvantagens. Muitas vezes eu procuro informações em alguns documentos que foram produzidos em épocas passadas. E muitas das pessoas, os pesquisadores que estão envolvidos nesse trabalho, não tiveram nenhum contato com essa época. Então, o documento é uma fonte rica de informação. Por outro lado, alguns documentos são redigidos com uma certa formalidade. Eles são redigidos a partir de algumas características. E muitas vezes esses documentos não trazem um retrato fiel do contexto, da situação em que foi produzido, quais os elementos que interferiram, por exemplo, na produção desse documento. Então, nós temos algumas vantagens, né? A impessoalidade ela pode tanto ser uma vantagem como também ser uma desvantagem, né? Dependendo de como eu vou discutir os dados dessa análise documental. Pode trazer dados do passado, né? Que o pesquisador não teve um contato direto. Pode ainda trazer uma definição da amostra que não seja suficiente para a pesquisa, por exemplo, né? Eu posso ter dificuldades para encontrar alguns documentos, como também eu posso ter facilidades, né? Existem cidades que têm bibliotecas que arquivam vários documentos antigos, isso pode ser uma facilidade. Eu posso ter documentos que foram perdidos por determinadas situações, né? Foram extraviados, por exemplo, e daí eu nunca vou saber se existiu aquele documento
ou não. Então, assim como as técnicas anteriores que nós conversamos, a análise documental, ela também apresenta vantagens e desvantagens. Eu posso realizar também uma pesquisa bibliográfica, né? Parece que ela é muito parecida com a análise documental, só que ela possui características próprias. Então, pesquisa bibliográfica, o próprio nome já diz, eu vou fazer um levantamento da bibliografia do assunto, né? Então, eu posso buscar, né, o que foi pesquisado a respeito de alfabetização durante os últimos 10 anos. Então, eu posso fazer um levantamento bibliográfico, né, de todas as pesquisas, posso buscar livros que foram escritos sobre o assunto num período de 10 anos, por exemplo. Então, eu estou fazendo um levantamento da bibliografia. Nesse caso, eu vou trazer aí quantos foram pesquisados, quais pesquisas, onde elas foram desenvolvidas. Então, eu vou trazer um estudo a respeito dessa bibliografia, eu vou trazer um estudo a respeito dessas teorias que foram discutidas. Então, eu não vou analisar se aquele estudo foi desenvolvido de uma forma eficiente, se trouxe dados. Eu não vou analisar como eu disse lá na análise documental, que eu vou analisar o documento. Eu vou trazer, na pesquisa bibliográfica, eu vou trazer um levantamento. Então, até a forma como eu apresento o dado, ela é um pouquinho diferente. E nós temos também, para exemplificar, o estudo de caso, né? Como o próprio nome já diz, eu vou focalizar uma situação, vou focalizar um determinado contexto, eu vou focalizar um determinado assunto. Isso quer dizer que eu posso realizar um estudo numa sala de aula, né, e caracterizar esse estudo nessa sala de aula em específico como um estudo de caso? Sim, se o estudo seguir o rigor metodológico e os passos do estudo de caso, sim, pode se configurar, sim, como um estudo de caso. Então, eu vou focalizar uma situação, né? Eu tenho que pensar se ao focalizar essa situação, eu consigo generalizar os dados obtidos, porque às vezes o caso ele é tão específico, né? Ele tem características tão próprias de uma determinada situação que quando eu vou generalizar para outras situações, os resultados não se aplicam. Então, eu preciso analisar a pertinência do desenvolvimento desse estudo de caso. Em outras situações, não é possível eu estudar o todo, mas se eu estudar uma parte, um caso, eu consigo generalizar para o todo. Então, eu trago dados que são importantes para o todo. Então, eu preciso analisar a pertinência desse tipo de estudo. O estudo de caso, assim como todos os outros instrumentos, também apresenta vantagens e desvantagens, né? Então, quando nós temos um estudo de caso, muitas vezes nós temos um trabalho muito extenso, né? Porque você focaliza aquele caso, o contexto, todas as situações, todos os elementos, então muitas vezes produz uma quantidade muito grande de dados e daí nós temos que pensar se a gente vai conseguir analisar essa quantidade grande de dados que são produzidos. Então, nós temos vantagens, né? Nós podemos, inclusive, aplicar um método no estudo de caso. Eu posso organizar um método novo, né? Eu aplico naquele estudo de caso e esse método depois é utilizado por outras pesquisas, tanto como estudo de caso, como também outros tipos de estudo. Isso pode ser bastante interessante. Os instrumentos, então, eu trouxe alguns exemplos, né? Existem vários outros instrumentos para coletar dados e esses instrumentos, eles não são escolhidos aleatoriamente. Eu quero fazer uma observação na minha pesquisa. Mas a sua pesquisa, ela tem uma abordagem qualitativa ou quantitativa? Porque vai direcionar tanto o instrumento que você vai utilizar para coletar o dado, como também como que você usa esse instrumento e como que você registra esses dados. Qual que é a diferença básica entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, né? Qualitativa vem da palavra qualidade. Então, o pesquisador, ele procura discutir o processo da pesquisa, o significado dos dados, o que esses dados representam, o que significa aquele dado. Então, ele vai realizar uma discussão de cunho qualitativo. Já na pesquisa quantitativa, né, vem de quantidade.
O pesquisador se preocupa com o fim, o resultado principal, a quantidade. Então, qual a porcentagem de alunos que foram aprovados no 6º ano da escola X? Eu quero a quantidade. Então, eu estou desenvolvendo uma pesquisa quantitativa, né? Só estou trazendo um exemplo simples para a gente pensar. Ah, mas eu quero discutir por que 2 alunos do 6º ano reprovaram. Por que eles reprovaram? O que aconteceu? Quais foram as dificuldades de aprendizagem desses alunos? Então, eu estou desenvolvendo uma pesquisa qualitativa. Então, vejam, a pergunta é um pouquinho diferente e também a forma como eu vou responder essa pergunta também vai mudar. Então, isso diferencia a pesquisa quali da pesquisa quanti. E existem maior ou menor grau de envolvimento e de aspecto tanto na pesquisa quantitativa quanto na pesquisa qualitativa. Então, como que os dados são interpretados, como que os dados são discutidos, se eu apresento esses dados no formato de tabela, se eu apresento esses dados no formato de um gráfico, se eu trago um exemplo do dado e depois eu trago a análise desse dado, que referencial que me ajuda a realizar essa análise. Então, dependendo da abordagem da pesquisa, eu vou delimitar, inclusive, a forma como eu vou analisar os dados. Mas isso significa que se eu tiver uma porcentagem, eu não posso discutir qualitativamente? Não, eu posso usar um dado numérico e discutir o porquê desse dado numérico, o significado desse dado numérico, né? Eu posso trazer um caráter qualitativo para a discussão desse dado. Então, o que vai interferir na escolha do procedimento metodológico que eu uso na pesquisa, né? E no desenvolvimento da coleta dos dados? O tema, o problema, as questões e se é uma abordagem qualitativa ou se é uma abordagem quantitativa. Essas questões me ajudam a entender que tipos de procedimentos eu posso utilizar para coletar os dados dessa pesquisa, né? E depois eu preciso pensar como que esses dados serão analisados, né? Então também essas questões, o tema, o problema e também se é uma abordagem qualitativa ou quantitativa, me ajudam na análise dos dados. Então vejam que todos os elementos de uma pesquisa precisam estar relacionados, né? Nós precisamos relacionar muito bem. Então voltando, eu vou coletar dados? Pensa nessas 3 perguntinhas principais. O que coletar? Como coletar? Ou se não for o que, né? Se não for um objeto, eu vou pensar com quem eu vou coletar. Então, quem vai participar da minha pesquisa? E dentre os diferentes métodos que existem para coletar, eu vou analisar as vantagens e as desvantagens desses métodos e como que eu consigo colocar em prática. Então, olha, eu vou fazer uma pesquisa com os pioneiros da área da pesquisa em educação no Brasil. Bom, quem são essas pessoas? Onde essas pessoas moram? Essas pessoas podem participar de uma entrevista? Olha, hoje eu tenho alguns recursos tecnológicos, eu posso fazer uma entrevista utilizando um recurso online, mas ela pode participar? Porque se ela não pode participar, muitas vezes um questionário ele pode ser mais eficiente que uma entrevista. Então, eu preciso analisar essas questões para, então, selecionar os procedimentos. E, por fim, né, então eu coletei os dados, eu utilizei os instrumentos, eu vou pensar em como eu vou analisar esses dados. Então, esses dados que eu tenho em mãos, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eles respondem às questões de pesquisa? Eles confirmam ou refutam as hipóteses que eu coloquei? Esses dados, eles podem ser generalizados para outros contextos? Então, eu tenho os dados em mãos e eu vou pensar se eu vou descrever, se eu vou comparar e como que eu vou analisar. Só a partir dessa organização, então eu organizei os meus dados, eu faço a análise dos meus dados, é que eu tiro as conclusões da minha pesquisa. Por isso que a organização e a análise dos dados são fundamentais, porque ela vai trazer o fechamento
do trabalho que foi desenvolvido. Ela vai trazer as conclusões finais e as considerações a respeito do problema que foi enunciado no início da pesquisa. Então, esses foram alguns exemplos de instrumentos e também nós conversamos sobre a abordagem que pode ser utilizada na pesquisa e nós conversaremos um pouquinho mais a respeito da abordagem, de pesquisas mais quantitativas, né, alguns exemplos, e também formas de análise de dados a partir das próximas aulas.